Segundo, desorganizar a esquerda latino-americana. Terceiro, destruir a economia nacional. E quarto e último objetivo, obviamente, como a gente tem reparado, roubar nosso pré-sal, roubar as riquezas nacionais. Por isso que a nossa organização Marighella entende que é momento, mais do que nunca, para uma grande frente ampla em defesa do Brasil e do povo. Uma frente ampla pelo desenvolvimento econômico nacional, pela ampliação dos direitos sociais, mas uma frente ampla para além da retórica, uma frente ampla não fisiológica, uma frente ampla abertamente programática para um projeto nacional e popular. Então a UERJ hoje ela briga um ato que virou mais do que uma palestra, virou um ato em defesa da UERJ, em defesa do Brasil que a gente precisa. E o Ciro Gomes hoje, ele é um grande timoneiro desse projeto nacional e popular, e por isso, sem mais delongas, eu passarei já aqui a falar para ele. Viva o Brasil, viva a UERJ, viva o povo brasileiro, viva Ciro Gomes! Companheiros, uma palavra primeiro para os amigos queridos que estão aqui fora. Uma palavra para vocês antes de mais nada. Eles tentaram já no bastidor, em respeito ao apelo lindo de vocês, eles tentaram já e a organização da estrutura não permitiu. Então vamos fazer o seguinte, por hoje, a gente faz como está organizado, só um minutinho, não vai ser só assim não. Então, eu estou proposto fazer uma reflexão sobre ao redor de 30, 45 minutos, que é o tempo de uma aula, sobre essa coisa intrincada e querida que é o nosso país, e em seguida eu tentarei responder questões, perguntas, ouvirei antagonismos com vocês e saio aí fora e respondo para vocês aí fora também. É o que é possível por hoje, mas eu assumo aqui também, é o que é possível por hoje, isso é uma honra para mim, mas eu assumo o compromisso imediatamente aqui agora. O Vicente pode consultar a Luísa, a gente já pode até marcar uma data e eu volto aqui com muito prazer. Bom, eu queria cumprimentar a todas, a todos e a todas aqui presentes na mesa. Quero cumprimentar a nossa líder, a Silvia, presidenta do DCE, da UERJ. Não é? Diretora, mas devia ser presidenta. E do coletivo Marighella, que é uma novidade importante que está acontecendo no Brasil, no movimento estudantil. Quero cumprimentar todos os professores da UERJ, da pessoa do Nabil e da Vânia. Muito obrigado a vocês pelas palavras. E quero cumprimentar meu camarada, meu companheiro João Hermínio, filho da UERJ, um lutador que está agora militando no Rio Grande do Sul. Cumprimento, se me permite, a minha companheira Marta Rocha, deputada estadual, que está aqui. O ex-ministro, meu amigo, irmão Brizola Neto, que está aqui, neto do Brizola. Enfim. Veja bem, vamos falar um pouco sobre felicidade. Nós todos estamos na vida, mais ou menos conscientes ou mais ou menos inconscientemente, buscando sermos felizes. A nossa geração, a minha geração, buscava essa fugidia felicidade no ambiente espiritual. Eu não estou falando de religião. Nós nos felicitávamos no romantismo, na poesia, na seresta, enfim, na insurgência revolucionária. A política, para a minha geração, era um exercício extremamente comovente e felicitante. E não é que houvesse facilidade, não. Havia inimigos claros, repressão, ditadura, e a luta para a gente confrontar isso nos felicitava. Modernamente, e eu estou falando do tema que me foi proposto, apenas preciso repartir com vocês tamanha a generosidade da sua presença aqui, no limite do que se trata, é a busca pela felicidade. E a nova geração, contemporaneamente, isso é um flagelo da humanidade, foi empurrada inconscientemente para buscar a felicidade no ambiente pragmático, materialista do consumismo. Então parece que modernamente ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosamente conhecida pela internet, pela televisão, pelos outdoors, nós damos conta de praticar com a renda apertada que dispomos. Se isto for verdade, a grande questão que se impõe... Como é, homem?
Para concha. Na próxima vez, companheiro, a organização não permitiu dessa vez. Calma, meu bem. Qual parte da organização desta vez não permitiu que você não entendeu? Eu volto com muito prazer. Desse jeito eu volto toda a vida, não saio mais daqui. Eu adoro isso, isso é o meu prazer. Então vamos voltar aqui. Se a gente incautamente, descuidadamente, né, está empurrado para achar que ser feliz é acessar um tal bom, bonito e barato, maravilhoso, de cuja notícia nós chega pelos meios de mass media, então a pergunta que se impõe é se nós, como sociedade, somos capazes de produzir este bom, bonito e barato. E a grande resposta é que não. A grande resposta é que, primeiro, este modelo de consumo não felicita ninguém. Porque cada vez que você alcança um padrão, ele foge para outro mais sofisticado, de cuja informação você imediatamente toma notícia, e a ele você refere a sua impossível felicidade. Então a única felicidade possível, e essa é já a primeira grande tarefa para a humanidade, é um esforço de reespiritualização, da gente entender que ser feliz não é depredar o planeta, não é possuir um carro individual consumindo combustível fóssil, que é o símbolo máximo desse padrão felicitante de felicidade, padrão felicitante de consumo, e a Terra não aguenta mais. Porém, isso é uma tarefa de mais longo fôlego, de mais longo prazo, etc. Por agora, o que se impõe para entendermos o drama brasileiro contemporâneo, as nossas contradições especializadas, por exemplo, o colapso da UERJ, o colapso das finanças públicas do Rio de Janeiro, nós precisamos impor um método ao debate. E é aí que está desertando a política brasileira. A política brasileira está colapsada porque ela basicamente saiu de um processo em que nós fizemos um consenso, onde esse consenso era possível se nós fizéssemos muito rasa a plataforma. Então a minha geração, por exemplo, esqueceu tudo que é de economia política, arrecadação, imposto, previdência, sistema de juros, etc., etc., porque se nós fôssemos discutir modelo econômico, que tipo de Estado, que tipo de intervenção o Estado deve, pode ou não convém, ou não deve ter na economia, o dissenso é instantâneo, porque é aí que a humanidade se divide. Tanto mais naquela data do confronto entre as institucionalidades soviéticas e a prevalência do capitalismo vitorioso, junto com as instituições soviéticas na Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós, para celebrar a nossa unidade, celebramos essa unidade numa tábua rasa de um temário institucional. Eleição direta, anistia, constituinte, basicamente. A segunda grande emergência já não foi consenso, nós já nos dividimos, que foi o enfrentamento da emergência inflacionária. Tudo isso que a juventude não testemunhou. Porém, o que eu queria ponderar por hoje é que, se for verdade a premissa de que nós descuidadamente estamos induzidos a referir nossa felicidade a um padrão de consumo, de um tal bom, bonito e barato, o que se impõe por agora é perguntar se nós somos capazes de produzir esse bom, bonito e barato. E como eu já disse, a resposta é um sonoro não. Repare bem, essa máquina fotográfica é japonesa, aquele celular é coreano, esta máquina é japonesa, este microfone é norte-americano, as fibras, 80% do valor de um carro aí fora, importado, 78% da química fina do Brasil, dos nossos remédios, vem do estrangeiro, os meios de diagnóstico médico modernos vêm do estrangeiro, as fibras das nossas roupas vêm do estrangeiro, e assim, praticamente tudo deste bom, bonito e barato felicitante vem de fora. Por quê? Porque se eles engabelaram a gente com a mitologia neoliberal da globalização, fragilizando a nossa alma na busca por felicidade no consumo, eles escondem imediatamente a insustentabilidade deste modelo quando a gente pergunta, e as condições de empreender para produzir este bom, bonito e barato, aspas, felicitante, são globais? Aí a resposta é um sonoro e global não. E é isto que eu ando fazendo. Por favor, não me ouçam como candidato. Eu
considero homenagens muito generosas as que me foram prestadas pelos companheiros, pela companheira a professora, mas não é hora ainda de nos separarmos na justa separação eleitoral. Nós precisamos impor ao debate como um todo um método para que a gente tenha condição de fazer um sincretismo, para que a gente aceite o diagnóstico, para que entendamos juntos a doença, e aí vamos brigar por quem tem a melhor terapêutica, quem tem a melhor mão para fazer a cirurgia, se for o caso de cirurgia, e acreditem, é caso cirúrgico muito complexo, o problema brasileiro. Portanto, neste momento, enquanto ainda faltam mais de um ano, vamos conversar como nacionais brasileiros. Qualquer que seja a predileção partidária, não está na hora de simpatia, está na hora agora de uma reflexão meio crua, meio desagradável, quase antipática, que é o que eu ando fazendo por aí afora e o que honrosamente me trouxe aqui a convite dos companheiros. A condição de empreender não é global. E eu vou chamar a atenção de três que são muito práticas. E parece economês, mas é o que importa. E nós temos que ajudar o nosso povo a entender. Primeiro, é condição essencial ao ato de produzir, de trabalhar, portanto, de ter emprego, de ter salário, de ter receita pública para financiar com decência a Universidade do Estadual do Rio de Janeiro, ou não. Uma das condições de empreender é a taxa de juros. Por que a taxa de juros tem que ser um assunto popularmente dominado? Eu tentarei explicar para vocês, evidentemente facilitado, porque aqui a média é muito mais qualificada do que a oportunidade do nosso povo. É assim, se uma economia paga por um papel do governo um lucro maior do que a rentabilidade média dos negócios da economia real, sabe, se o lucro de um papel do governo é maior do que o lucro da roça, é maior do que o lucro do comércio, ou é maior do que o lucro da indústria, a economia neste ambiente para. E ao parar, não dá emprego, não gera imposto, não paga direitos, custeios do Rio de Janeiro, da UERJ. E a taxa de juros não é global. Desde a crise de 2008, a taxa de juros do mundo é negativa. Ou seja, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão ou na China, você toma hoje R$1.000 emprestado em 1º de janeiro, no fim do ano está devendo 930. E no Brasil, esses cidadãos que eu... No Brasil, o custo do governo é de 24%. Quando a rentabilidade média dos negócios, no limite, é 6%. Por que a economia para? Simples de entender. Porque se o papel rende mais, como é que eu vou botar dinheiro que eu tenho num negócio que me dá um lucro menor do que eu botando o mesmo dinheiro na moleza de um papel me dá mais? E a realidade pior não é essa, é que nós no Brasil temos um baixo nível de formação de capital doméstico. Vivemos adiando a tarefa política de construir a nossa própria poupança. É uma variável de política. A política faz ou deixa de fazer. Ninguém sabe fazer. Ninguém é capaz de fazer. O mercado nem passa longe. E eu já explico o que é. Pois bem, o pior do Brasil é isso. Nós somos cada cabeça uma vocação empreendedora. Porém, se a gente vai tomar dinheiro emprestado, como é que nós tomaremos esse dinheiro emprestado para botar num negócio cujo lucro, cuja rentabilidade necessariamente é menor do que o fim do mês eu tenho que pagar para o banco? Compreende como isso é popular? E nós precisamos traduzi-lo popularmente, porque é uma brutal interdição, seja pela presunção estúpida da elite brasileira que o nosso povo é ignorante, incapaz de entender qualquer coisa, isto é mentira, seja porque aqui está o nó dos interesses reais que dominam a vida brasileira. Porque nós vivemos um eterno conflito distributivo e agora, despudoradamente, esse conflito distributivo apropriou-se do poder político completamente. E a nação brasileira, o Estado Nacional Brasileiro, hoje, é simplesmente uma máquina de transferência de dinheiro de quem trabalha e produz para o setor financeiro e para as 10 mil famílias do baronato que vivem do rentismo no país. Essa é a realidade do Brasil. Segunda assimetria, esse tal bom, bonito e barato, cuja ilusão felicitante a gente caiu, ele deriva de sofisticação tecnológica de ponta. A tecnologia tomou tal centralidade nos bens e serviços que nós aspiramos, que não é mais possível sequer imaginar alguém querer consumir
uma geração retardatária, tecnologicamente falando. É só a gente imaginar, por exemplo, processar o meu primeiro computador individual, meu primeiro PC, né, foi um 386. Só os mais velhos sabem o que é isso. Um 386. E a internet de escada que eu tinha quando fui morar em Harvard, dos Estados Unidos, ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado 2 vezes, portanto, já não faz tanto tempo. É bem verdade que eu tinha 36 anos nessa data e eu estou fazendo 60, né? Mas são 34 anos. Em 34 anos, o meu computador era um 386. Minha querida amiga Zezé, estou lhe vendo aqui também, nossa companheira. Enfim, e a gente fazia internet de escada que negociava, tem dó e tal. E aí eu ligava para a Patrícia e dizia, Patrícia, que fenômeno esse negócio. Em menos de 10 minutos eu tenho a primeira página da Folha de São Paulo no meu computador. Não demora nem 10 minutos, ele entra linha por linha. Quem é que topa, em nome de um chip verde e amarelo, a gente voltar à velocidade de processamento aos tempos do coisa? Este é um drama, e eu faço brincadeira, mas nós estamos falando aqui dessas essencialidades do viver moderno. Por exemplo, química fina, os nossos remédios, 80% são importados. Por exemplo, microeletrônica, por exemplo, comunicação, satélite, celular, tudo isso quer dizer o seguinte, tecnologia de ponta. E o domínio tecnológico, ao contrário do mito neoliberal, não é global. É intrinsecamente, cada vez mais, pela imposição ao mundo periférico de desenvolvimento retardatário, entre eles o Brasil, restringido por leis draconianas de propriedade intelectual. Entre nós, o senhor Fernando Henrique fez a mais entreguista lei de propriedade intelectual do mundo. Eu também acho. A política que resolve os problemas para o bem e para o mal. Pois bem, o Brasil é um de 8 países do mundo, para ilustrar o que eu estou querendo dizer, que sabe montar um avião. E avião só 8 países do mundo sabem montar. O Brasil tem a Embraer. Pois bem. Aquele Santos Dumont. Foi. É bem verdade é que foi em Paris, mas não faz mal nenhum. Pois bem, a Embraer vendeu para a Venezuela, no auge do boom do petróleo de recente, que dava $110 o barril, a Embraer vendeu 12 aviões Super Tucanos, que é um belo avião, apesar do nome, um belo avião. Um belo avião. Eu disse que era para falar para todo mundo, Ciro Gomes, seja coerente. Então, e aí saiu no Wall Street Journal que a Embraer estava vendendo esse avião Super Tucano para o Chaves. E aí, no dia seguinte, uma empresa de aviônica americana, que praticamente detém um monopólio de uma fraçãozinha lá da aviônica, só que essa fraçãozinha, com ela, eu brinco sempre, o avião voa. E sem ela, o avião serve para amarrar jumento, pendurar paletó, mas não voa. E aqui é um esclarecimento brincalhão, para explicar que tecnologia é central ao processo de serviços e bens e não é crescentemente global, porque é uma variável imediata do nível de educação, do nível de investimento em gente, do nível de investimento em matemática, do nível de investimento em universidade, e o Brasil tem uma das estruturas mais precárias de educação. Temos metade da escolarização da Argentina. Metade da escolarização da Argentina. Somos menos escolarizados por média do que o povo cubano. Só para termos clareza da distância. Por média, o Brasil está defasado 3 gerações tecnológicas em relação à ponta mundial. E isso está se agravando. Como é? Sim. Então, vamos lá, vamos entendendo a questão brasileira. Aqui pela porta dos fundos, que ninguém quer repartir com vocês a consciência disso. Terceira variável, escala. Aqui a humanidade vai tremer, já começou a tremer pela emergência da China. Mas as vanguardas produtivas globais, por fusão e incorporação, têm ganho de escalas extraordinários. E ninguém precisa ser economista para entender. Um bem ou serviço prestado em gigantesca quantidade, invariavelmente é mais barato o preço final do que custa produzir a mesma coisa em pequena quantidade. É assim, se for na Cobal comprar banana, eu estava dizendo lá na COP hoje,
Se tiver num belo sábado, muita gente querendo e podendo comprar banana e faltar banana, o preço da banana sobe. E é mais ou menos o que acontece na escala. Se eu tiver 1 bilhão de calça jeans por mês para vender no planeta, o custo de produção dessa calça jeans cai para muito barato, eu preciso ganhar meio centavo de dólar por calça, e o preço final dessa calça é mais barato do que custa produzir nas tradições brasileiras. Por exemplo, onde 7 em cada 10 empregos, modernamente, 7 em cada 10 empregos são oferecidos por pequenas empresas, que por definição trabalham em pequena escala. Agora vamos juntar queda, coice e cuspir em cima. Na média, o empreendedor brasileiro opera em pequena escala, opera com retardo tecnológico extenso e opera estrangulado no financiamento. E a mitologia neoliberal, arbitrada por nós outros, consumidores descuidados, despolitizados, induzidos a acreditar que ser feliz é acessar esse padrão maravilhoso de consumo, arbitramos a competição. Vamos falar sério, qual de nós entra no supermercado ou numa loja e compra uma coisa mais cara e mal ajambrada do que a outra, que é mais barata e mais qualificada, em homenagem ao nosso conterrâneo trabalhador ou ao nosso comunidade? Crescentemente, nós estamos acordando para isso. As prateleiras de orgânico estão começando a crescer nos supermercados. Mas ainda somos os bichos grilo que fazemos isso. Por médio, o consumo de massa, porque a renda é apertada, procura o financiado barato, o sofisticado tecnológico, que ganha produtividade de forma extraordinária, e aquele que apresenta-se em escala e ganha menos de meio centavo por unidade. Resultado prático, nós estamos aí com uma situação que pode ser desenhada a seguinte, neste momento. O Brasil tem 14 milhões e 300 mil pessoas desempregadas hoje. Iremos a 15 milhões de pessoas desempregadas, o que será disparado a maior quantidade de desempregados da história do Brasil, ever, de todos os tempos. Nada nos impedirá, tanto mais os malefícios que estão fazendo, a condição estrategicamente errada do que está acontecendo no Brasil, iremos a 15 milhões de desempregados. Porém, antes do desemprego aberto, ou contemporâneo a ele, nós temos já 9 milhões de brasileiros na informalidade, no biscate, sendo empurrados para a informalidade e sendo reprimidos como aquele vírus, aquele vídeo que viralizou da Guarda Civil de São Paulo, né, tomando lá um carrinho do cara, quebrou o braço do camarada, etc, etc. E todo dia acontece em todas as cidades do Brasil, porque também a anarquia não é propriamente a resposta para os problemas. Se isto sendo verdade, o debate vem agora para uma encruzilhada. Uma encruzilhada não, uma cruzeta de dois caminhos. Primeiro, o redesenho, né, do nosso estar diante da vida para tentar politizar essa consciência. Volto a dizer, isso vai demorar, mas é tarefa indeclinável e inadiável dos estetas, dos artistas, dos intelectuais e dos políticos que têm alguma coisa na cabeça para além da minhoca de ganhar a eleição, né, e de botar defeito no adversário e perdoar os amigos, seja pelo que eles tiverem feito, que é mais ou menos como o povo simplifica a política, botar defeito nos adversários e se autoelogiar. Porém, o que impõe-se agora, como urgência, é uma inteligência de por que nós chegamos a esse ponto, que sendo um diagnóstico correto, nos dá as pistas de um projeto novo. E isso é o que se impõe ao Brasil, volto a dizer, como método. Não precisa concordar comigo, haverá hora da gente se separar, haverá hora de eu buscar simpatias, haverá hora de eu afirmar minhas antipatias, mas neste momento é preciso que a gente pacifique o método, sem o que não se observa cientificamente o objeto. Não é assim? O método científico, ou a gente observa o objeto com método, ou nós vamos atirar errado. E aí eu sustento para a discussão que o Brasil está proibido de crescer por 3 razões, cada qual a mais grave, e juntas explicam essa tragédia generalizada que nós estamos vivendo. Primeiro, o passivo estrangulado do setor empresarial privado brasileiro. Então, o mundo empresarial brasileiro, finalmente, não consegue mais repassar com casca e tudo, porque vivia de oligopólios e impondo ao brasileiro um preço muito acima, porque a competição internacional não chegava com força no Brasil e hoje não consegue mais empurrar para frente para o consumidor descuidado as ineficiências do sistema financeiro. Então ele começou a quebrar, a se desnacionalizar e basicamente o Brasil está se desindustrializando aceleradamente. Só para vocês terem um dado,
a proporção da indústria brasileira em relação à nossa riqueza nacional, esse ano, será equivalente ao que o Brasil tinha em 1910. Nós estamos regredindo de forma acelerada a virarmos, na divisão internacional do trabalho, um fornecedor de matérias-primas básicas de baixo valor agregado e de comida. Basicamente, é um modelo agrário exportador que tínhamos antes da Revolução de 30. Agromineral exportador que tínhamos. Só que, volta a lembrar, a nossa felicidade depende de um padrão de consumo que é basicamente de indústria. Como eu já tentei demonstrar, e isso não é trivial. Primeira razão, estrangulamento do financiamento empresarial. Não é porque essa é a mais importante ou a menos importante, é apenas pedagogicamente em ordem de apresentação. Segundo, o colapso das finanças públicas. E o colapso das finanças públicas tem a ver também com juro. Por quê? Por que o Rio de Janeiro está ilíquido? Por que eu não me somei a vocês quando vocês fizeram aí a manifestação personalizada no Pezão? Um minuto só. Sim, entre outras. O desequilíbrio não é esse. O desequilíbrio básico é o seguinte: a receita pública brasileira está despencando. No Rio de Janeiro, viveu-se aqui um equívoco que é a doença chamada doença da vaca holandesa. Doença holandesa. Qual seja, na hora que o petróleo bombou a $110, deu-se um conforto financeiro. E as pessoas que não têm visão de Estado, não têm visão de país, não têm visão estratégica, não têm planejamento, gastaram por conta. Isso é realidade também no Rio Grande do Sul, mas no Rio é o epicentro. O petróleo estava sendo vendido a $110, caiu, quando a Dilma caiu, estava vendido a 30. Resultado, o Rio começa a quebrar a perna. E a política desconsidera tudo, porque a demagogia, a conversa mole, é aqui então, né? No Brasil todo, mas aqui então é impressionante como é que a sociedade que tem a maior quantidade de intelectuais e artistas por quilômetro quadrado, né, do mundo, né? Eu vivi no Rio 18 anos, fui casado com a Patrícia Pilar, mano, morre de inveja, né? E eu vejo essas coisas acontecerem, e isso aí não absolve nós outros do campo progressista. Porque o campo progressista também aqui adora um gueto. Haverá o dia de eu ser simpático, tá? Mas por enquanto eu preciso ajudar a gente a pensar. Aqui eu estou como professor. A gente adora um gueto. Eu me lembro que na reeleição do Lula contra o Serra, a Zona Sul em peso votava na Luiz Helena. Alguém lembra da Luiz Helena? Porque a vida é dura. Vamos adiante. Primeira razão, o colapso das finanças privadas. Segunda razão, o colapso da situação pública. Eu quero fazer uma homenagem ao Rio. Nós combinamos hoje no PDT fazer um seminário em que nós deveríamos apresentar um conjunto de sugestões. Mas eu não quero me meter na política local, mas quero dizer a vocês que hoje, além da queda da receita do petróleo, o Rio de Janeiro experimenta uma queda que o Brasil inteiro está experimentando nas outras receitas. Porque nós estamos caindo ao redor de 11% a renda per capita do Brasil em 24 meses. Não há depressão econômica mais grave na história do nosso país. 11% de queda na renda per capita. E nós temos um sistema tributário que é extremamente sensível, porque cobra indiretamente do povão, para o povão não ter consciência de contribuinte, todos os preços mais graves. Então, o resultado, a receita está despencando. E a principal despesa, depois de funcionário e aposentados, você tem o serviço da dívida. Explosivamente inflada por essa loucura de política monetária do governo federal. Então, a política de vocês têm que achar os satanás que vocês têm que achar, localizá-los e tal. Mas é preciso não eleger alguém que amanhã vá simplesmente replicar o deixa que eu chuto. Porque o deixa que eu chuto desmoralizará o próximo. Desmoralizará o próximo se a sociedade carioca, fluminense, não tomar a si a consciência estratégica dos seus problemas. E é isso que eu estou propondo para o Brasil. Então, repare bem, nós no Brasil temos o colapso do desenvolvimento
produzido também pelo colapso da receita pública. Se nós somarmos tudo o que o Brasil orçou para investir esse ano, e a gente sabe também, por prática estatística, quase sem exceção, de que o orçado nunca é cumprido, né? Mas vamos supor, para argumentar, que tudo que está orçado para 2017 seja aplicado. A União Federal está planejando, orçado, 0,4% do PIB de investimento. Só para vocês terem uma ideia, o último governo militar investiu 2,75% do PIB, o general Geisel Figueiredo. O Lula chegou a investir 1,7% do PIB. O Lula chegou a investir 1,7% do PIB. Este ano está orçado um investimento de 0,4% do PIB da União Federal. Vocês acham pouco, menos ou mais ou menos? Eu vou dizer, nós vamos gastar com o serviço da dívida quase 11% do PIB. E aí você, quase 11% do PIB, dinheiro público, serão drenados para o sistema financeiro e para as 10 mil famílias rentistas do país. E 0,4% serão investidos para todas as funcionalidades da União Federal. Se somarmos estados e municípios, 17 estados estão com a receita corrente líquida, abaixo da despesa corrente líquida. O Rio de Janeiro é uma das situações trágicas, mas vocês não estão sós. Rio Grande do Sul está nessa, São Paulo está nessa. E aí pergunta, por que São Paulo não caiu? Porque São Paulo vive conseguindo tratamentos à parte. Que os cariocas precisamos nos unir, eu já me botei como primeira pessoa para exigir paridade no tratamento. São Paulo conseguiu eliminar no Supremo, completamente frontal à lei, e passou 8 meses sem pagar a União. Sabe quanto é que dá isso? 11 bilhões. Se o Rio passasse 8 meses sem pagar a União, os custeios todos estavam em dia. E quando caiu a liminar, que não tinha sustentação jurídica real nenhuma, eles não foram obrigados a pagar. Simplesmente o governo federal botou para frente. Essa é a questão. O Lula, o presidente da República, comprou a nossa caixa do governo de São Paulo, superfaturada, diz o mercado, em 3 vezes. Nossa caixa valia 1, Lula pagou 3 para São Paulo. Mas São Paulo está com a receita corrente líquida abaixo da despesa corrente líquida também. O Rio Grande do Sul, ferrado. Minas Gerais, ferrado. E isso tudo somando, o que resta dá 1,2 mais 0,4, 1,6% do PIB de investimento. Isso não cresce nem 0,5% da economia do país. E terceira razão, que é um pouco mais complexa, vocês têm paciência um pouquinho de ouvir, mas isso é onde está o nó. É que o país, anos a fio, prostrado pela mitologia neoliberal, como se fosse ciência boa, sendo ideologia de 5ª categoria, como está demonstrado na prática de 2008, a grande quebra, e teoricamente ninguém defende mais essa bosta intelectual que venderam para nós, e ainda hoje é replicada. É que o Brasil, prostrado a isso, construiu estruturalmente um desequilíbrio nas nossas contas com o estrangeiro. E isso é estrutural, não é conjuntural. Como eu tentei demonstrar, todo o nosso modo moderno de viver e de consumo é conectado a uma importação. E as nossas tradições produtivas, que são produtos de baixo valor agregado, minério de ferro, petróleo bruto, soja, milho, etc., etc., experimentaram um boom de preços com a alavancagem da China. De maneira que quando o Lula tomou posse, lembre que o Fernando Henrique quebrou o Brasil e deu passagem à vitória do Lula. Quando o Lula entra, o Lula experimenta um boom de preços de commodities e empurra os benefícios dele, desse boom de commodities, para um ciclo de consumo felicitante, que parecia que dessa vez agora vai. Né? Fez coisas relevantes, importantes, nada institucional. Eu brinco para provocar, e é só para provocar, porque nós precisamos consertar o futuro, que a única inovação institucional que o Lula impôs à conjunta sociedade brasileira foi a tomada de 3 pinos. O resto, se o Michel Temer quiser, ele desfaz tudo. Desfaz o ProUni, desfaz o FIES, como está desfazendo, desfaz o Minha Casa Minha Vida, desfaz o Bolsa Família, não é tão fácil, porque são muitos clientes, né? Mas não está atualizando já desde a Dilma o valor que já teve, o valor real que já teve. Enfim, desfaz tudo, porque não há uma mudança institucional. E esse desequilíbrio externo acontece assim, eu preciso muito que vocês tenham paciência para a gente... Então, um desequilíbrio nas contas do Brasil em dólar com o estrangeiro
de 124 bilhões de dólares. Então, rapaz, compra celular, bola. Compra remédio, dólar. Compra implemento agrícola, dólar. Compra carro, dólar. Porque 80% do carro que está aí fora do valor são importados. O carro é montado aqui, mas 80% do valor embarcado nele são importados. Então, a gente cresce um pouquinho, explode a conta de importados do país, a ser paga em dólar. Com o boom de commodities, minério de ferro, quando o Lula tomou posse, 179 dólares a tonelada. Barril de petróleo, 110 dólares. Né? Soja, 300% de crescimento. Milho, 250% de crescimento e tal. A gente meio que empatava o jogo. O que acontece? Quando a Dilma cai, o petróleo está a 30 dólares, os 179 dólares que se recebia pela minério de ferro cai para 38, tudo cai de preço dramaticamente e o buraco na conta externa se apresenta. E aí, isto aqui é a chave da gente entender o stop and go em nós estamos amarrados no Brasil e a armadilha que nós temos que desmontar. Não dá mais para fazer remendinho e puxadinho e curativo. É problema de modelo, é problema estrutural. Veja bem, o que acontece quando a gente desequilibra a conta lá fora? Acontece que há uma pressão por desvalorizar a nossa moeda. Como assim? Eu não tenho nada a ver com dólar. Tem. A gente não compra dólar, tem um repetido, mas a gente come pizza e pão. Pão e pizza é trigo. Trigo o Brasil não produz com suficiência, temos que comprar do estrangeiro em dólar. Se a gente precisava de R$1,75 para comprar $1 de trigo, e passa a precisar de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do trigo sobe e o preço do pão e da pizza sobe. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O preço do ônibus, o principal insumo da passagem de ônibus é óleo diesel. E o Brasil comete a extrema estupidez de exportar petróleo bruto barato e importar derivados refinados de petróleo caríssimos em dólar que nós não geramos. Resultado, eu precisava de R$1,75 para comprar $1 de diesel. Agora eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel. O preço do diesel sobe, o preço da passagem de ônibus sobe. Eu não compro dólar, mas eu como remédio. 80%, 78% da química fina dos remédios que nós compramos aí nas farmácias, na Piauí, não sei o quê, importados. Eu precisava de R$1,75 para comprar de R$1,75 para comprar $1 de paracetamol, de Tilenol. Eu preciso de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol sobe. Resultado prático, quando você tem esse desequilíbrio estrutural na conta externa, qualquer ensaio de crescimento provoca uma fratura exposta e a consequência disso é uma desvalorização da moeda, do real. E como a desvalorização provoca esses aumentos relativos de preço, há uma miragem de inflação e eles atiram nela com taxa de juros. Caímos de novo na perversão do juro. E a taxa de juros sendo mais alta do que a rentabilidade média dos negócios, o auditório inteiro vai tirar 10 na prova, a economia para, conforme está demonstrado. Este filme foi o que derrubou o Fernando Henrique. Em 1998, eu fui candidato a presidente do Brasil como uma espécie de anticandidato. Era o Lula botando defeito, nunca tinha experimentado o poder, botando defeito, só ele era sério, só o PT era sério, todo mundo era pilantra e tal, e não sei o quê, o problema era cadeia para os bandidos, e deixa que eu chuto e tal, e o Fernando Henrique, o real é um milagre, vai resolver o problema, está aí o milagre e tal, e se não for eu, o real acaba. E eu digo, não é possível que o país vá nessa. Ajudei a fazer o real, contra o PT contra, e eu ajudei a fazer o real. Fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, tenho cédulas de real assinadas por mim na data, porque o Fernando Henrique assinou em março, e o real só entrou em julho. A assinatura dele é falsa. O real não entrou em circulação. A minha não, a minha é verdadeira, que eu estava lá, assinei as cédulas ao tempo em que elas foram emitidas mesmo, né? E o Itamar morreu adiando ter permitido ao Fernando Henrique essa fraude, né? Mas, enfim, quando o Fernando Henrique criou essa situação e esse ciclo de consumismo populista, aspas, felicitante, quebrou o país 3 vezes. E aí, quando veio a desvalorização em janeiro de 98, quando ele assumiu, em 99 de janeiro, quebrou, o Brasil desvalorizou a moeda 42% em 60 dias, não há um paper na academia internacional que entenda qual é o efeito sobre o dólar, sobre a política monetária, sobre a política fiscal norte-americana ou europeia, se uma dessas duas moedas se desvalorizar 42% em 60 dias. Não há um único paper. Portanto, nós estamos sós na nossa realidade. Eu tenho repetido, Adam Smith é Adam Smith, Keynes é Keynes, Hayek é Hayek, temos que lê-los, estudá-los, mas quem quiser entender a realidade brasileira, abra o olho.
que aqui é tudo absolutamente único e diferente pelas nossas especificidades. E aí, ó, efeito político dessa debacle. O Lula passa e ganha a eleição. O Lula governa, promove um ciclo de consumo felicitante um pouco mais largo, um pouco mais duradouro e um pouco mais em direção ao povão, mas também igualmente insustentável, financiado pelo ciclo exoticamente alto das commodities. Aí as commodities caem, a Dilma mistifica na eleição, troca política e confiança em cumplicidade com o povo por marquetagem, por deixa que eu chuto, resultado, se elege, promove um tarifaço, 47% de reajuste de energia elétrica no Rio, 72% de reajuste no São Paulo, aumenta o preço da gasolina, e os preços relativos, como eu já tentei demonstrar, por causa da desvalorização do câmbio, sobem todos. É rigorosamente o mesmo filme. Lá atrás, o Lula mais o PT fizeram um movimento fora FHC. O Lula assinou um pedido de impeachment do Fernando Henrique Cardoso e foi entregar na Câmara para o então presidente da Câmara, Michel Temer. Você acredita? Isso é o Brasil. Não é de lascar um negócio desse? Aí eu escrevo, eu sou amigo do Lula, escrevo artigo, vou procurar, não faça isso, pelo amor de Deus, remédio para governo ruim não é esse, na hora que a gente legitimar um remédio desse, vão usar contra nós e não sei o quê, papapá. Tem artigos escritos, etc, 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 etc. Vem o problema da Dilma, mesmo filme, desvaloriza o câmbio, 40%, 60 dias, taxa de juro alta, desemprego, desconstitui na base popular a legitimidade do mandato, a turma faz um pedido de impeachment, né? E nós perdemos a democracia, que com meros 27 aninhos morreu a jovem e inexperiente democracia brasileira. Então não é mais possível repetir este filme. E nós chegamos à contemporaneidade. Então, veja bem, 3 causas, se isto for correto, a pista para uma terapêutica está dada. Eu tenho muita vontade, porque me apaixonei pelo auditório, de continuar com vocês conversando. Mas repare bem, se é fato que o estrangulamento empresarial é causa central do colapso, parece ser tarefa de um ente qualquer que não é do mercado, a tarefa de consolidar isso. Até porque essa variável colapsou, não foi por ineficiência das nossas empresas, foi por estupidez da política pública que conduz o Banco Central brasileiro. Portanto, consolidar o passivo dessas empresas em bases legítimas, limpas, decentes, honestas e tal, é uma tarefa. Devolvê-las ao mercado, saneadas, comprometidas com investimento, com geração de trabalho, emprego, renda, salário, etc, etc. Se é verdade que o colapso do setor público também é causa central, concorrente para a nossa estagnação econômica, também é fato que nós precisamos consertar essas contas. E aí, evidentemente, que começam as divergências. Essa canalha que está aí requentou o thatcherismo, cheio de mofo, e está impondo uma agenda dos anos 80, completamente superada tecnicamente, não leva a coisa nenhuma, até os últimos documentos do Fundo Monetário Internacional já caíram em si de que esta modelagem faz, e aí faz o quê? Mantém a taxa de juros, que é uma das razões da ineficiência, ou a razão da ineficiência do sistema produtivo brasileiro, e aí os empresários que têm uma certa esquizofrenia. Quando eles estão na fábrica, na roça, ou no comércio, no balcão, eles sentem que tem uma coisa errada, e se põem, vamos dizer, com energia mudancista. Porém, esquizofrenicamente, eles apropriam renda, mal e porcamente que tempo, apropriam na pessoa física a renda e hospedam no juro brasileiro e passam a ganhar fortunas no rentismo. Então o que é que eles fazem? A mudança tem que acontecer, mas não mexe nisso, porque eu perco aqui e ganho aqui. Vamos mexer nos outros custos que me atrapalham a competitividade sistêmica. Quais são? O custo do trabalho, o custo previdenciário e o custo tributário. E esse é um erro. Só para dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer, e como temos margem para consertar, eu não tenho esperança, eu sei o que me espera se eu for candidato. Eu não tenho a menor ilusão, do jeito que eu já conheço a estrada, tenho a menor ilusão, o cara que pensa o que eu penso, fala o que eu falo, abrir os conflitos que abri. Eu não sou condenado porque falei bosta aqui numa hora, ou uma palavra mais azeda. Eles pegam esta e falam, olha o cara aí, tá o bocão. Eu sou condenado pelo que eu falei de sangue frio. De número, de transferência de renda daqui para acolá, e quem apropria, de onde vem e tal. Pois bem, exemplo prático, por onde a gente pode consertar as finanças públicas? No estado do Ceará, pobrezinho como é, o imposto sobre heranças que a minha turma promoveu lá é 8%. Aqui no Rio é 4%. É assim que é. No mundo inteiro,
menos Brasil e Letônia, se cobra imposto sobre lucros e dividendos. Você exonera o investimento. Hein? Estônia. Eu falei Lituânia de novo. É Estônia, já me corrigiram. É porque são Letônia, Lituânia e Estônia. Eu não posso errar de novo. Obrigado pela correção. E eu, assim, corro até o risco politicamente incorreto de dizer que isso não é boa companhia para determinados assuntos, né? É isso que eu quero dizer, embora tenha muito respeito a qualquer povo do planeta. Mas, para este tipo de assunto, não parece ser o paradigma internacional. E o Brasil cobrava e o Fernando Henrique revogou. O sistema tributário brasileiro é extremamente regressivo, ou seja, ele cobra muito menos de quem pode pagar mais e muito mais de quem pode pagar menos. E a grande questão aqui é desenvolver uma estratégia para voltar o país a crescer e ganhar em escala na arrecadação, mas corrigir o sistema de arrecadação para cobrar mais de quem pode pagar mais e menos de quem pode pagar menos. E nós temos margem para isso, porque a carga está tão alta que é possível você, por dentro dela, mantendo a carga nominal, alterar a estrutura de arrecadação. Evidentemente que isso é um conflito político entre uma minoria informada, organizada, ativa, e maiorias desorganizadas, amorfas, atomizadas e induzidas a pensar a política como um pardieiro de pilantra pela novelização do escândalo em horário nobre, diariamente, etc, etc. Porque eles sabem que a única energia capaz de mudar o status quo, o reacionarismo presente, é a política em banho-maria. É a frieza, é a descrença que o jovem está sendo induzido a ter na linguagem da política. Aí vocês se refugiam na internet, esculhamba, faz uns grupos aí de WhatsApp e tal, e vão resolvendo o sufoco de viver num país desse jeito, mas tem que ir para a rua, tem que desvirtualizar. E, por fim, se é fato que nós temos que estruturar um desequilíbrio nas contas externas com o Brasil, e acreditem comovidamente, é fato, nós precisamos entrar numa dinâmica de um projeto nacional de desenvolvimento que substitua esses desequilíbrios. E aqui nós temos que fazer a um só tempo a economia pós-industrial. Eu tive hoje na COP, a turma está fazendo biotecnologia, está fazendo nanotecnologia, nós temos que ir para lá, é o que a China está fazendo, mas nós temos que interromper a desindustrialização do Brasil e inaugurar um novo ciclo de indústria naqueles setores que não são arbitrários. São setores que germinam, onde nós já estamos gastando dinheiro, desequilíbrios na conta externa. Aí salta assim aos olhos, petróleo e gás, 25 bilhões de dólares de buraco, porque o Brasil exporta petróleo bruto barato e importa derivados caros em dólar. O que é que nos impede de verticalizar uma indústria de petróleo e gás holista no país e virarmos exportadores de produto de alto valor agregado em polímeros, em toda uma petroquímica? Nada. É evidente que tem desafios tecnológicos, desafios de financiamento, desafios de escala, nós já conversamos sobre isso, mas nada que uma coordenação estratégica, governo lúcido, empresariado nacional, para fazer conta em real, e uma academia que tenha a capacidade de responder aos desafios tecnológicos dessa estratégia, não possam oferecer no Brasil. Segundo, complexo industrial da saúde. 80% das encomendas governamentais da União Federal, que são 17 bilhões de dólares esse ano, importados. Substantiva parte disso, com patente vencida, que você com o Institutozinho de Engenharia Reversa, no lugar mais pobre da Amazônia, do Nordeste ou da metade sul do Rio Grande do Sul, você pode fazer uma réplica de determinadas coisas que a patente está vencida, não violar a propriedade intelectual de ninguém, incubar empresas com venture capital e contratos de pré-compra para jovens empreendedores do Brasil. Eu já fiz isso no Ceará, com coisas de baixo rudimento tecnológico, por exemplo, carteira escolar. O Ceará 100% importador de móveis escolares, perdendo poupança, sendo pobre demais. Peguei o Sebrae, mandei desmontar uma cadeira, fazer os moldes, botei o dedo no mapa do Ceará, São João do Aruaru, me lembro como se fosse hoje, que era o pior IDH do estado, isso vai ser aqui o polo moveleiro, né, do estado, na região do Vale do Jaguaribe. O Ceará virou 100% autossuficiente e exportador de imóveis. Evidentemente que isso é mais simples do que química fina e tal, mas nada que nos impeça de fazer. Terceiro, complexo industrial do agronegócio. 40% dos custos de produção da agricultura mais pujante do mundo são importados. Não há uma fábrica brasileira de fertilizante, uma fábrica de agrotóxico, uma fábrica sequer de implementos agrícolas. O que justifica isso? O máximo de agregação export nosso é o esmagamento da soja, e isso já é monopólio de multinacionais. O máximo export já é...
E tudo que agrega valor em soja é feito no estrangeiro e a gente compra aqui de volta. Em dólar, caríssimo, etc, etc. Porque tem a ver aí com o universo inteiro. E por fim, o complexo industrial da defesa. Aqui são vários valores relevantes, sensíveis, estratégicos envolvidos. Mas eu estou pensando aqui em microeletrônica, em foguete, propulsão nuclear, novos materiais, nanotecnologia, robótica, né? Dominar o ciclo do combustível nuclear para fins pacíficos, dominar a questão, né, dos armamentos. Nós já gastamos uma fortuna de bilhões de dólares, tudo importado. Quando o Lula quis, por exemplo, nós fizemos uma tensão com os americanos, que queriam empurrar o F-18 para nós, completamente anacrônico, e nós seguramos as pontas. Parte importante da queda da Dilma tem a ver também com isso. Não com isso só, um punhado de valores, e conseguimos um acordo de transferência 100% da tecnologia do Gripen, o caça sueco. É assim que a gente tem que fazer, e nós temos como fazer isso lutando por uma ordem internacional diferente dessa ordem monopolar que hoje nos trata como um protetorado. E aí estão os BRICS, que eles estão dissolvendo, desmanchando tudo. Por que BRICS? Não é porque a gente deve trocar o imperialismo americano pelo imperialismo chinês, eu estou noutra. Eu não participo desse esquerdismo que é a doença infantil do comunismo, como dizia Lenine, não o compositor, o que inspirou o pai dele, que diz coisa muito mais linda, mas o velho revolucionário soviético falava isso, que o esquerdismo é a doença infantil do comunismo. Então eu não quero trocar o imperialismo americano pelo imperialismo chinês, mas no BRICS nós podemos obter 3 importantes coisas, não sem grande luta, porque o mundo não é fácil. Primeiro, um regime de preferências comerciais que nos permitam resolver o problema de escala. Lembra que é um dos elementos centrais da competitividade global? E o Brasil pode associar pequenos num ambiente experimental de política externa audaciosa, e os chineses, os russos, os indianos podem e devem dar regimes de preferência para nós brasileiros nas áreas que nós elegemos como sensíveis ao equilíbrio das nossas contas. Segundo, transferências tecnológicas sensíveis. Nós hoje somos embargados, como eu demonstrei o exemplo da Embraer, e eles podem nos dar transferências tecnológicas em todas as áreas que o Brasil pretenda. Terceiro, a fundação já feita em Fortaleza de um banco, que é o BRICS, o Banco do BRICS, que é a primeira instituição multilateral de financiamento, depois da Segunda Guerra Mundial, rebelde a Bretton Woods. Ou seja, se você precisar de dinheiro, você não vai precisar se submeter ao receituário de Washington, que domina Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, etc. Então é muita coisa para a gente não botar o povo na jogada, mas também é muito clara a possibilidade de a gente resolver o problema. Vamos lutar para devolver a democracia e as coisas têm saída. Obrigado pela atenção. Ciro. Eu estou com notícia que o vereador Fernando William está aí, eu não tinha visto. Um abraço, meu companheiro, obrigado aí pela presença. Ciro, Prefeita, a Lívia, está aí? Tem logo o nome da minha filha, aí já vem, é bem querer pelo partido e pelo nome. Ciro, nós vamos para a parte das perguntas agora. Você prefere que eu faça as 5 perguntas ou... Individual. Individual? Senão você se livra das perguntas e eu não consigo responder direito. Tudo bem. Então, a primeira pergunta é, Ciro, a corrupção da política brasileira dá bilhão? Dá muito mais do que bilhão. Só não alimentemos a ilusão de que este é o problema central, como a grande mídia quer ensinar. É um problema grave, é um problema gravíssimo, dá muito mais de bilhão, mas em orçamento de trilhão, tá? O orçamento brasileiro são 3 trilhões o orçamento nominal como um todo, quase 3 trilhões. 1,7 trilhão serviço para dívida. E isso a gente vai relativizando. Isso não é corrupção? É evidente que isso é corrupção. Depois você tem outras distorções. Por exemplo, qual é o país do mundo que gasta bilhões de reais com propaganda de setores monopolistas do Estado? Tipo Petrobras, BR Distribuidora, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc, etc, etc. Mas para você ver que não há apego na elite brasileira ao valor moral em si. Esse é um valor que eles sabem que o povo tem.
O nosso povo é, em princípio, decente, cultiva a decência, se permite pequenas transgressões pela relativização da vida dura, da vida difícil, então pular uma cerca, no sentido literal ou no sentido figurado, né? A gente vai fazendo, mas isso tudo é derivado de uma nação que tem muito mais vantagens do que desvantagens dessa miscigenação, dessa moral católica, e agora envolvida a moral neopentecostal. Isso tudo tem contradições graves, porém, o mal da corrupção não são os bilhões, que são em si muito graves. O mal da corrupção é que eles tiram a crença da população no sistema. Ela tira qualquer possibilidade de um governante legítimo, por exemplo, pedir sacrifício, nas proporcionalidades de quem pode fazer, em que proporção o sacrifício. E nenhuma nação superou seus problemas estruturais sem momentos de sacrifício, sem momentos de coesão nacional. E veja que nós não estamos pedindo um esforço de soerguimento pós-guerra, como o Japão viveu, e em meros 30 anos era uma potência de novo. Nós não estamos pedindo do brasileiro um esforço de reerguer dos escombros, literalmente dos escombros, uma Europa queimada pelos bombardeiros, desde a Guerra Civil Espanhola até a Segunda Guerra Mundial. E a Europa, com todas as suas dificuldades, construiu a mancha mais justa de equidade humana no planeta. Nós estamos pedindo coisa menor, mas é preciso dar exemplo. E, portanto, a corrupção, para mim, entra neste plano. Alguém me destacou aqui, e é fato, eu tenho 37 anos de vida pública, fui governador, fui ministro 2 vezes, fui prefeito de capital, enfim, tive 1000 oportunidades e eu nunca respondi ao inquérito, nem sequer para ser absolvido. Entretanto, eu quero dizer que isto nada mais é do que a minha obrigação. Por quê? Porque eu não sou a Marina. Vou ser antipático, porque eu não sou a Marina. A Marina deixa a população acreditar que, porque ela é séria, e ela é séria, indo à presidência da República, a corrupção acaba. Não acaba, não. Eles vão derrubá-la também. Por quê? Porque na hora que você vai ao poder, a corrupção existirá. E você não pode prometer nem deixar as pessoas acreditarem que eu indo para lá não vai ter corrupção. Vai ter. O que eu posso prometer é que a impunidade não será o prêmio. E que eu não buscarei maiorias vendendo a República para quadrilheiros, como infelizmente tem acontecido. Pergunta agora do companheiro da JS-PDT. Mas tem mais moralismo. Quer ver mais um? Eu hoje teria direito a 86 mil reais de 3 pensões mensais vitalícias que as imoralidades brasileiras me dariam aos 36 anos de idade. Ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado, constituiu o direito legal de receber essas 3 pensões, e o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, violentando a lei, recentemente liberou o teto. Então eu me odeio. Nunca aceitei receber. Nunca aceitei receber, só estou contando essa história agora para ter moral, para esculhambar essa turma que está fazendo essa tal reforma da Previdência. A próxima pergunta é do companheiro Lucas Batista, da JS-PDT. Ele é estudante da UF. Ele pergunta: como restaurar o projeto educacional de Darcy Ribeiro e Brizola? Como toda pergunta inteligente, isso não é uma pergunta, é um manifesto, né? Veja, eles sofreram muito porque foram pioneiros na realidade brasileira. Mas hoje a ideia é muito forte. E hoje, por exemplo, o Ceará construiu, no nosso período agora, 200 escolas médias de tempo integral profissionalizantes, 200. Hoje, enfim, o Brasil inteiro está replicando essa iniciativa. O que nós temos é que sistematizar isso e aumentar o gasto por cabeça ano. Então, o professor falou aqui, se a gente repetir a conversa mole de que a educação é prioridade e não procurar correspondência no gasto por aluno ano, é tudo mentira. E eu devo informar-lhes que nós, todos quietinhos em casa, deixamos essa gente passar uma emenda à Constituição que determina, pelos próximos 20 anos, o congelamento dos gastos com saúde, educação, segurança pública, previdência social, ao valor nominal deste ano, mais a inflação pretérita, o que dá 3,5% de reajuste. Se qualquer corporação, ao longo dos próximos 20 anos, conseguir escapar desse controle,
o que ela conseguir a maior será descontado dos outros interesses. E vocês imaginam quais serão os interesses mais punidos? Aqueles em que o interesse difuso, inorgânico, mal informado e passivo representa educação e saúde. Tem jeito, mas vai dar trabalho. Primeiro, tem jeito porque é o seguinte, antes de mais nada, é impraticável. A metáfora é o seguinte, alguém me falou e eu copiei, não quero assumir a autoria. Eu não lembro quem foi, mas é genial a metáfora. É assim, nasceu um gatinho ou um cachorrinho, e no primeiro dia a gente, para mimar o bichinho, mandou fazer uma coleira de aço inoxidável, do tamanho do pescocinho do bichinho, para não ficar frouxo, não cair e tal. E disse, meu filhinho, você vai ficar com isso aí para os próximos 20 anos. Ou seja, vai degolar o gato, vai degolar o cachorro. Então, é preciso que a gente antecipe isso politicamente, conseguindo, agora repare a tragédia de a gente ficar quieto em casa a certas horas, conseguindo a proeza antiplutocrata de reunir 3/5 da Câmara em duas votações e 3/5 do Senado em 2 votações. Não será fácil, mas acontecerá lá na tragédia, porque nós brasileiros costumamos adiar o enfrentamento se não é, vamos dizer, dialeticamente inteligível. Por exemplo, nosso povo foi à rua porque os valores envolvidos na questão da Previdência são tangíveis, são concretos. E não foi porque não dá para entender. A DRU, que diabo é DRU? O Michel Temer passou uma emenda à Constituição que subtrai 30% das receitas da Previdência Social para jogar no poço sem fundo da dívida e da agiotagem oficial com juros inexplicavelmente altos. E nós nem sequer tomamos a notícia. Garanto, para provocar vocês, o bicho antipático vai querer se eleger desse jeito, não é possível. Mas garanto que 80% daqui não sabiam disso. E vocês são 1% mais qualificados da sociedade brasileira. Ou seja, nós precisamos, infelizmente, democracia não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquista. E cidadão que não conhece, não luta pelos seus direitos, muito provavelmente se será posto sob suspeição de não merecer tê-los. E essa é o que se impõe para nós hoje. Né? É evidente que a nossa liderança tem nos faltado. É evidente que nós nunca fomos chamados ao protagonismo, porque mesmo na esquerda há uma vocação caudilhesca, personalista, né, de que confia em mim, deixa que eu chuto. Né? Um pouco, nós fizemos isso, o Lula é campeão nisso. Né? Todo o respeito, o carinho que eu tenho, é campeão. E não é por nada, é latino-americanismo. Nós não somos daqui mesmo. Né? Então ele admira o Perón, admira o Getúlio. Não, o Getúlio não, o Getúlio eles não admiram. Né? É engraçado, o PT não gosta do Getúlio. Não gosta do Getúlio. Quando foi o cara que mais avançou e se matou em homenagem ao país, e ao povo brasileiro. Né? Pode seguir. A próxima pergunta é do Alexandre Nogueira, funcionário da Petrobras. Como conseguir recuperar a Petrobras e qual seria o papel do Estado? O papel do Estado em petróleo é essencial. E é só olhar para o mundo. Eu acabei de dar um exemplo aqui que parece piada. Nós privatizamos para ganhar eficiência, eles dizem, e quem comprou foi a empresa estatal da Noruega. Isso é um negócio tá de brincadeira comigo. Né? Então, repare, no mundo do petróleo, ou são as 7 irmãs, o oligopólio, ou as estatais. E se vocês repararem, acredito que não tiveram oportunidade de ver e tal, mas assim, como eu estou me preparando para eventualmente participar desse debate, eu sou obrigado a conhecer determinadas coisas. Então, eu acompanhei com lupa o debate na sucessão norte-americana. A Hillary Clinton, quer dizer, o Trump não mencionou a palavra Brasil nenhuma vez na campanha inteira, o que é uma brutal ignorância que eu considero fecunda. Deixa a gente quieto, que é uma vantagem grande. Porém, deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu ando muito furioso, o Temer, violando uma tradição de 300 anos do Brasil, convidou as Forças Armadas norte-americanas para exercício conjunto com as Forças Armadas brasileiras na Amazônia, na fronteira com a Venezuela. Isto é absolutamente intolerável e dramaticamente grave, sem consultar ninguém, sem conversar. Eu não sei a que interesse está se servindo, porque vai gerar uma tensão na região, tensão que inverte a posição do Brasil, a posição mais... Não estou planejando brigar com os americanos nem nada, já disse aqui várias vezes. Só que nós nunca fizemos isso porque há uma brutal desconfiança na América Latina com relação à presença americana.
por conta das intervenções. Já é história documentada a presença deles em 64, já é história documentada a presença deles derrubando o Allende e instalando a ditadura mais sangrenta do Pinochet, trazendo consultores para ensinar a fazer tortura, já é presença recente deles em Granada, no Panamá, já é presença importante deles na Nicarágua, no Esclandirã, Contras, enfim. Então não é uma desconfiança irrelevante. E aí, o que, que a gente está fazendo? Evidentemente que agora eles estão usando mecanismos mais melífluos, né? Minha mãe diria melífluos, meu pai. Né? Não é soft, não, é hard demais, mas é com a mão dos outros. Então, a Primavera Árabe, tudo é petróleo. É evidente que eu não tenho nenhuma condição de defender Saddam Hussein, que foi, na verdade, posto lá por eles, norte-americanos. Não tenho nenhuma vontade de defender o Gaddafi, que também foi muito útil em certo momento para o Ocidente, especialmente para a Itália, ali, mas tudo é petróleo. E o Brasil foi desestabilizado também por petróleo. Eu ia dizendo, falei do Trump, mas a Hillary Clinton disse várias vezes no debate que uma das suas políticas seria independentizar a América do Norte do petróleo do Oriente Médio, que estava se revelando muito custoso, muito sangrento, etc, etc. Ora, onde é que tem petróleo fora do Oriente Médio com suficiência? Um pouco na África, Brasil e Venezuela. E eu acompanho as coisas. Eles recriaram, no momento que o Brasil oficializou as reservas do pré-sal, eles recriaram a 5ª Frota, cujo estacionamento é no Atlântico Sul. A 4ª Frota. 5ª Frota. 4ª Frota. Só tem 4, só tinha 3. São 5, e a 5ª está onde? Ok, a 4ª. O fato é o seguinte, que eles montaram um esquema militar aqui nas águas internacionais do Cone Sul, que há um tratado de desmilitarização que eles simplesmente desconsideraram. Então eu estou perguntando por que esse exercício militar na fronteira com a Venezuela, com tropas estrangeiras em território nacional brasileiro. Não atende a nada nem a ninguém dos nossos interesses. Né? Então, também não é o caso. Eu não quero trocar o imperialismo norte-americano por nenhum outro. Eu não aceito potência estrangeira fazendo exercício militar no território brasileiro, sem entender por quê. Qual é o inimigo hipotético desse exercício? O Brasil. O Brasil. Não, essa é a questão. O Brasil vivia brigando com o Paraguai, porque o Paraguai aceitou que eles fizessem um aeroporto. Vivia brigando com a Colômbia, porque a Colômbia aceitou que eles fizessem lá um conjunto de consultores militares. E agora o Brasil vai hospedar um exercício conjunto e tal. Nós estamos jogando 300 anos. O Barão do Rio Branco deve estar revirando no túmulo. Né? E eu não entendo a quem isso aproveita. Para quem introduzir mais essa variável de desagregação regional, a quem interessa. Eu sei a quem interessa, e não é a nós brasileiros. Pergunta do Fernando Mendonça. Ciro, a população brasileira, e principalmente a população fluminense e carioca, tem estado acuado pelo grande aumento na violência. O número de pessoas que procuraram uma saída para a questão em políticas extremistas, que simplificam a questão com o aumento da repressão policial, tem aumentado, principalmente na classe média brasileira. Tendo em vista a sua experiência como governador do Estado, como a União pode ajudar na questão de segurança pública? O que pensa sobre abrir a possibilidade dos Estados unificarem a Polícia Civil e a Polícia Militar? E o que falar para essas pessoas que questionam a política da segurança pública implementada nos últimos 13 anos? Drogas. Eu quero, antes de mais nada, confessar que esse é o assunto que mais agrava minhas perplexidades em relação ao Brasil. E agrava porque eu tenho estudado experiências teóricas, tenho procurado vivências empíricas e tal, e tenho pistas ali. Mas, por exemplo, a minha cidade, que é Sobral, no interior do Ceará, tem o melhor IDEB do Brasil. O melhor IDEB do Brasil. Não é uma escola, é o melhor IDEB de todas as escolas. A minha cidade tem uma renda per capita próxima da de Fortaleza, com uma população de 200 mil habitantes. A minha cidade tem 100% de atenção em saúde, 100% de vaga nas escolas, tem 200 mil habitantes, 28 mil estudantes universitários, a renda subiu, o conforto, os serviços, etc., etc., e a violência exponencializou-se na cidade de um jeito incompreensível. Na esteira do crack, da briga por espaço de coisa.
E é uma coisa completamente, vamos dizer, que me faz ficar perplexo. Porque uma coisa eu já aprendi, e vivo provocando os meus amigos da esquerda mais tradicional, de que miséria não gera violência. Porque se miséria gerasse violência, o lugar mais violento do Brasil era o lugar chamado Salitre, que é uma pequena cidade no interior do Ceará, na esquina de Pernambuco e Piauí. Ali naquele lugar tem uma cidade chamada Salitre, que tem metade da renda per capita do Ceará, que por sua vez é metade da renda per capita do Brasil. Ou seja, Salitre tem 1/4 da renda per capita do Brasil. E passa 2 anos e meio, sem nenhum homicídio. Eu sustento, voltando àquela premissa da conversa de hoje à noite, e isso é a introdução de um livro que eu estou aguardando um saco para escrever, mas está todo na cabeça, que o que gera violência é a justaposição da pobreza, excitada por essa ansiedade de consumo maravilhosa e os seus elementos iconográficos, símbolo de aceitação do garoto, de êxito social, elemento de aceitação do garoto pelo grupo ou não, etc., a opulência. Essa é a minha hipótese para a compreensão da violência vulgarizada como está, né? Tenho segurança também já, porque no Ceará nós triplicamos o efetivo policial, criamos um programa chamado Ronda do Quarteirão, que foi imitado por vários lugares, numa ideia de uma polícia comunitária envolvida com cada família de Fortaleza foi visitada pela polícia, com um imã de geladeira, com o telefone da viatura, e, enfim, aconteceu nada. Ao nível com o concurso público acelerado e o desemprego muito grande, a Polícia Militar do Ceará provavelmente tem a maior média de nível superior entre as polícias militares do Brasil, porque é tudo novo, tudo recente e tudo formado. E a primeira providência que aconteceu foi um motim selvagem na cidade, que, enfim. Então é uma perplexidade grande. Enquanto a gente chama os especialistas para refletir sobre isso, eu penso que algumas coisas práticas têm que ser feitas. E eu estou propondo algumas concretudes. Por exemplo, federalizar 5 figuras penais, incompleto. Federalizar quer dizer Polícia Federal, Inteligência, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Penitenciária Federal e Lei de Execução Penal diferenciada para esse conjunto de crimes, né? Basicamente, o crime organizado, entendido lato sensu, o crime contra a administração pública, ou seja, dinheiro, peculato, etc., etc., o narcotráfico, o sequestro, são 5 figuras penais. Enfim, acho que eu já falei assim, estou um pouquinho cansado. Enfim, mas são essas 5. E aí, descriminalizar ou criar uma política de desprisão para todas as figuras penais secundárias, descarceramento. Todas. O usuário de droga, por exemplo, acabar com isso de ser crime. Não tem nada a ver com isso. Né? Liquidar essas penas todas e convertê-las em penas alternativas, serviço comunitário, etc., etc. O Brasil agora foi constrangido pelas Nações Unidas a pelo menos 10%. A minha pretensão é um pouco mais ambiciosa. É tirar 30% dos presos para programas de retreinamento, reinserção social. E aí, em qualquer circunstância, é preciso criar uma emulação entre os jovens, né, que dê a eles alternativas de escola interessante, não a escola careta que tem, né, programas em que a premissa do comportamento seja central, e isso tem tido efeito em alguns lugares do próprio Brasil que tenho procurado visitar. Sobre droga, é muito legítimo que as pessoas perguntem, mas eu já cometi muitos erros por franqueza. Se eu for candidato a presidente do Brasil, eu tenho que interpretar médias. Então eu posso falar por mim, né? Eu não vejo um usuário de droga como um criminoso. Não vejo, francamente. Porém, eu não sou candidato a guru de costumes. Porque nas outras vezes todas, e quem quiser só no YouTube, eu não me omiti da opinião sobre nada. Aí consegui a proeza de desagradar a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, não sei quem, e não ganhei eleição nenhuma no Brasil. E aí eu percebi que eu estou sendo arrogante, vaidoso. Porque, na verdade, se a responsabilidade de servir ao país como presidente tem a grandeza de um novo projeto, eu, evidentemente, tenho que ter humildade, né? Não posso ter a arrogância de querer ser um guru de costumes. Qual é a opinião da Marina Silva sobre aborto? Qual é a do Lula? Percebe? A minha está pública, está no YouTube.
Só que eu não vou mais repetir porque eu quero ganhar a eleição dessa vez. A última pergunta agora. Oi. Me permite o gancho? Permito. Eu queria saber a sua opinião sobre o problema da vulnerabilidade das fronteiras no Brasil, que muito promove a violência no Brasil como um todo e principalmente no Judiciário. Nós precisamos entender as fronteiras brasileiras, e nisso eu tenho uma certa profundidade, porque eu fui ministro da Integração Nacional. E um dos programas que eu criei foi um programa Faixa de Fronteira. E a ideia básica é que as fronteiras não sejam muros, mas pontes, de maneira a obter cooperação dos nossos vizinhos em todos os trechos, porque o Brasil é impoliciável. Nós temos 8.400 quilômetros de costa e quase 16 mil quilômetros de fronteira seca, em que essa fronteira seca ela é ultrapassada também por avião, com pistas clandestinas, etc, etc. Só um programa importante de cooperação com os nossos vizinhos. E em nenhuma circunstância eu aceito a ideia que os americanos marcaram para as Forças Armadas brasileiras de serem forças policiais, especialmente encarregadas do narcotráfico. E aí você tem um conjunto de coisas. Por exemplo, a primeira atuação que eu fiz diretamente nesse programa foi em Tabatinga, que é a mesma cidade de Letícia, que é, por sua vez, capital de uma província colombiana, e como capital tem todas as franquias. E Letícia é o fim do mundo para o Brasil, que vive olhando para a Europa e para os Estados Unidos de costas voltadas para lá. Então, a grande queixa, por exemplo, de Tabatinga, entre outras agendas importantes, mas a queixa que subia, eu tentava fazer de conta que não ouvi, eu tentava evitar, tentei fugir, eu falando de economia, de integração, não sei o que e tal, os caras, doutor, a gente aqui só tem rádio em espanhol, a gente só ouve rádio em espanhol e tal. Eu digo, caramba, eu não posso ser um déspota esclarecido e desqualificar a reivindicação. Eu fui lá, ministro da Integração Nacional, montei uma rádio brasileira, entreguei lá para o bispo, com um coletivo de indígenas e o exército e tal, montei lá um engenhoca institucional e criei uma rádio, que é a única rádio em português em Tabatinga. Mas é esse tipo de coisa. Aí o que é que eu chamo de cooperação? Você tem o seguinte, pela política tributária, pela política etc, etc, você tem a fronteira, você sai no Acre, de Epitaciolândia, que eu já visitei também, e atravessa a rua, uma ponte, que é um riacho, você atravessa a rua e, acho que é Epitaciolândia. Enfim, dos 22 municípios do Acre, eu conheço 17. Né? E aí, ali, a gasolina é mais barata. Como lá em Tabatinga também. Então, o camarada vai e leva uma garrafa PET, 2, 3, 5, 10, 30 garrafas PET, enche de gasolina lá mais barato e traz para vender em mesas aqui. Aí o Brasil reprime, quando podia fazer um entendimento e tal. Tem essa costura, é que vai permitir que a gente se integre, basicamente, e transforme. O problema não é um problema de fronteira, mas um problema comunitário da América do Sul. É o que eu penso. Sim, diga, deixa ele falar. Peraí. Mas a fiscalização tem que ser feita em contrabando de armas, narcotráfico e relaxar na questão econômica. Relaxar na questão econômica é irrelevante para um país como o nosso, sabe? Um sacoleiro brasileiro que vai para o Paraguai e traz coisas. É irrelevante, completamente irrelevante. Estamos caminhando para Só que eu devo lhe dizer que o contrabando de arma é feito pelos portos centrais do Brasil. É Rio de Janeiro e São Paulo, Santos. E aí você, por exemplo, eles demoraram anos para aceitar colocar um scanner. E o scanner que existe hoje ainda é feito por amostra. Quando você tem que fiscalizar, escanear 100% das cargas. Vamos voltar aqui todo o poder à mesa. Estamos caminhando para o final. Antes da última pergunta, eu vou passar alguns informes. O Sinto Perde, ele pediu para comunicar a campanha de doação de alimentos para os servidores, tá? O posto de arrecadação está sendo na sede do Sinto Perde, que é na sala 1020, aqui no primeiro andar, no bloco D. A outra informação é que 10 de maio, às 18h30, no hall do 11, nós vamos ter uma reunião em defesa da UERJ. Então, todos os estudantes aqui presentes estão convidados a estar participando. E 8 de junho, no auditório 11, a gente vai ter uma audiência pública sobre a crise da UERJ, que será convocada pela Frente Parlamentar da Defesa da UERJ na ALERJ. Eu vou passar... Não, aqui, na UERJ. Tá.
Eu vou passar para a última pergunta. Desculpa, mas é que a gente já tem que encerrar. Eu vou sair aí fora, a gente faz. A gente continua. Então, a gente vai fazer uma pergunta agora sobre a... Eu acho interessante, pode... Podemos passar... Claro, a mesa... Gostei. A mesa é a mesa, tá certo. A gente tem... Então, podemos fazer 2 perguntas, então, para finalizar, já que são 2 assuntos atuais, né? Que é a reforma da Previdência Trabalhista e a reforma do ensino médio. A pergunta... Eu sustento que o campo progressista brasileiro, e para mim esse campo é muito largo, não é tão estreito, eu acho que o Brasil está maduro para um grande acordo entre quem produz e trabalha, assentado numa agenda concreta, prática, pragmática, e que comece com uma variável geral que recomende o sentar à mesa desses grupos de interesse ao mundo empresarial, que é uma coisa que não precisa de emenda à Constituição, não precisa de grandes acordos, precisa só a racionalidade, mas o momento é uma janela que vai se fechar já já, que é trazer a taxa de juros consistentemente para um valor abaixo da rentabilidade média dos negócios. E aí, quando eu trago a taxa de juros para um valor abaixo da rentabilidade média dos negócios, eu vou dissuadir a esquizofrenia de quem está produzindo, acha que está tudo errado. Mas quando hospeda o excedente nas finanças e ganha muito dinheiro, vai estressar os outros custos, a saber, o custo do trabalho, o custo previdenciário e os custos tributários. Então, se eu trouxer a taxa de juros, isso não depende de nenhuma lei, nenhuma emenda à Constituição, nenhum grande acordo, a economia brasileira deprimida como está, o mundo praticando taxas de juros negativas, tudo permite que o Brasil faça esse movimento, tanto que até eles estão derrubando a taxa de juros a 1% a cada dia, mas esperam 45 dias, inovação estúpida que nós do campo progressista introduzimos, e o Brasil se arrebentando e a gente com a maior taxa de juros real do mundo. Então, esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é criar um fundo estratégico soberano para a consolidação de passivos privados, como eu já demonstrei e tal. Isso, então, nos traz para uma condição em que o país vai ter que recelebrar o seu pacto federativo. E na recelebração do Pacto Federativo, eu entreguei por escrito a Dilma, a pedido dela, eu proponho uma reestruturação de todas as dívidas de todos os estados e todos os municípios do país, na proporção não é, que não faça aqueles que honraram os seus compromissos, que fizeram seus sacrifícios, etc., etc., sejam tratados como otários. Eu já estou anunciando, já quase sentado com a faixa, né, que se eu for presidente, não haverá refis, nem um dia. E se eu for reeleito, não haverá refis de novo. Então, quem quiser se relacionar comigo sabe que eu vou, inclusive, criminalizar a sonegação, não com pena pecuniária, mas com pena de cadeia. Na estrutura de repactuação do Pacto Federativo Brasileiro, eu admito a ideia de federalizar o ensino superior. Em parte... Você está falando do básico? Não faz sentido na minha cabeça. Eu estou completamente aberto
uma revolução no meu lugar, na minha comunidade, que só foi feita porque nós temos autonomia para fazer coisas inovadoras. E aí é o seguinte, o que nós podemos fazer, e eu advogo, é agravar os controles sociais sobre os repasses federais. Sim. Mas repare, eu defendo todo um redesenho, agravar os controles sociais ou até criá-los, em certos casos, que não existem. Eu defendo, inclusive, uma lei, eu estou antecipando coisas que, enfim, o antagonismo vem antes, mas assim, eu defendo uma lei, ela está rabiscada, de responsabilidade social no Brasil. Eu quero aproveitar, safadamente, a ideia de ter uma lei de responsabilidade fiscal e pegar a mesma lógica e dizer, agora vai ter também uma lei de responsabilidade social. E ela funciona assim, a Federação Brasileira respeita as autonomias e o princípio é a não intervenção. Porém, em linha com a modernidade, a Federação se reservará a faculdade de intervir nos casos que já estão previstos na Constituição, mais um caso novo, qual seja a garantia de mínimos de desenvolvimento humano, conforme orientado por lei. A lei complementar vai dizer que o presidente da República, periodicamente, mandará ao Congresso Nacional, por mesorregião, microrregião ou macrorregião, mínimos de desempenho em indicadores sociais que indica e dá outras providências. Aí eu pretendo começar com mortalidade infantil, é uma coisa que me comove, porque eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, fui receber esse prêmio na ONU, e escolarização, os indicadores todos, matrícula, evasão e escolarização na idade certa, alfabetização na idade certa. Determinados esses mínimos, respeitadas as especificidades mesorregionais, constatado que não se cumpriu, deflagra-se um processo, inclusive com autonomia para o Ministério Público reivindicar, de intervenções do menor para o maior esforço. Pode ser, se o diagnóstico for falta profissional, falta capacitação, falta dinheiro, isso é o menor esforço. Mas no fim, se for, o cara está roubando o Fundeb inteiro, aí você faz uma intervenção, afasta o cara e etc, etc, etc. Isso eu estou pensando em propor. Qual é? Japeri. A outra questão era respondida. O negócio da reforma trabalhista é uma impertinência criminosa, mas eu acho que essa nós já perdemos. Mas ela é fácil de revogar. Ela é fácil de revogar porque é legislação infraconstitucional e ela vai revelar uma selvageria tal que daqui 2 anos será relativamente politicamente simples propor a revogação dela. Porque, basicamente, você com 14 milhões e 300 mil desempregados, 9 milhões na informalidade, você dizer que vai prevalecer o negociado sobre o legislado, criando uma categoria que nenhum lugar do mundo pratica, isso é uma excrescência completa que transforma o trabalho numa mercadoria. Sujeito a livre mercado e oferta. Meia hora de almoço. Mulher pode trabalhar no lugar insalubre, a juízo do patrão que considere que não seja insalubre, grávida, que eu estou dizendo. Grávida. Então o negócio é tão aberrante que eu acho que isso aí a gente vai perder agora, mas vai ajudar na concretude a mobilizar o povo para a mudança. A da Previdência nós estamos ganhando. Não ganhamos ainda. Portanto, é preciso, por favor, pelo amor de Deus, por amor à nação brasileira, que a gente atenda às convocações dos DCEs, dos sindicatos, seja do que for, porque nós estamos vencendo a parada. E eu, Ciro Gomes, advogo que nós temos que esquentar a linguagem. Acho que nós temos que esquentar. Cada um se precate, cada um se proteja, cada um evite correr risco. Eu quero que todo mundo volte para casa incólume, mas é preciso dar um esquenta nesses políticos do Brasil. Eles estão começando a sentir. Quero... Sim, eu te agradeço muito você ter dito isso. Eu já empreguei esse termo. No sentido para só que eu quero lhe dizer que aquilo foi mentira, eu não falei. E alguém que me conhece sabe que eu não volto atrás do que eu digo. Eu posso pedir desculpa, mas negar o que eu falei eu nunca fiz, não farei jamais. Deixa eu só explicar.
Eu fui na USP, nesse ato aqui, ó, no lançamento do manifesto, só estava a nossa turma, não tinha nem antagonismo, nem nada que justificasse. Cheguei com a minha mala atrasado, subi no palco, fui chamado a falar quase imediatamente, falei, corri para o aeroporto, fui embora, não aconteceu. E quando eu falo com uma contundência, mas não é vulgar, entendeu? Eu chamo o filho de viado, brincando. Eu não sou homofóbico. Eu aprendi com uma professora chamada Nilceia, que foi ministra das mulheres, que a gente não é homofóbico nem misógino, mas a gente tende a reproduzir cultura. E eu fui criado em ambiente machista, então eu era um cara que gostava de ouvir piada de mulher e gostava de contar as piadas de mulher. Eu fui criado num ambiente em que você chamava o outro de viado. Ao amigos, não quer dizer nada, nem muito longe de mim ser intolerante, homofóbico e tal, mas eu percebo, e eu agradeço a você a oportunidade de explicar, eu percebo que você fazer isso na minha posição reproduz cultura. Portanto, eu tenho que me policiar. Não me perdoo mais se eu deixar escapar. Se eu deixar, vou pedir desculpa. Sobre o Dória, olha como é muito mais grave. Sobre o Dória, é um farsante. Toda a fortuna dele vem de lobby, tráfico de influência e dinheiro público dos governos do PSDB de São Paulo e de Minas Gerais. Esses piqueniques de barão que ele promove, tudo é financiado com dinheiro público e da banca para ele fazer lobby. Isso é o que eu penso dele. O cara se apresentar como não político, eu era prefeito de Fortaleza, ele era presidente da Embratur e foi corrido de lá por corrupção. Então eu falo claramente o que eu penso dele. Agora, eu não falei aquilo, jamais. Né? Como você vê, aqui tudo muito mais grave do que eu penso sobre ele. É claro. E ele contratou esses grupelhos e foi criado na internet. Se você procurar a origem, você não vai achar. Não, você vai... mostrou a carteira profissional, a parte da frente. Gente, quero agradecer a presença de todos aqui presentes. Quero agradecer aos companheiros do PPL. Agradecer ao PDT, ao Fernando Lobo, que nos ajudou a organizar esse evento. Agradecer ao professor Nabil, à professora Evânia Ieta, ao camarada João Hermínio Marques e à nossa organização, a Marighella. Obrigada, viva o UERJ, viva o Brasil! Viva Ciro Gomes e fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! E leve sua quadrilha junto, vagabundo!